Eu estou aberto e receptivo a tudo de bom. Vamos levantar, por favor? Vamos fazer isso agora 3 vezes. Eu estou aberto e receptivo a tudo de bom. Vamos abrir os braços, veja se por estou aberto e receptivo a tudo de bom. Eu estou aberto e receptivo a tudo de bom. Obrigada. Pronto. Eu nem cumprimentei, né? Não falei nada, você deve estar doida, né? Sua palestrante. Não, porque é importante, como a gente vai falar de bem-estar hoje, é importante que a gente já abra a nossa mente para receber o que vai ter de bom entre nós, esse compartilhamento que nós vamos fazer. Meu nome é Mara, eu sou de Ilhéus, tenho uma escola de línguas estrangeiras há quase 30 anos, já denotando a idade, né? E trabalho sempre nessa área, e gosto muito dessa área, de compreender como é que o outro recebe a informação, como a gente está hoje no mundo, né? Então, antes da gente começar, para a gente aguçar os nossos sentidos, que é o que nos conectam ao mundo, né? A gente vai fazer, já abrimos, não é, a mente, e vamos agora abrir o paladar. Vou distribuir aqui um chocolatinho muito bacana, cada um vai tirar um pedacinho, pode ir passando, podem ir passando. E a gente vai abrir este evento assim, abertos a receber tudo de bom e com o paladar adoçado para tudo que for falado ser apreendido com mais facilidade. A gente sabe que o bem-estar permeia essas emoções, certo? Ok, como a gente vai falar de bem-estar, primeiro nós encontrei aqui um conceito que é bem antigo, mas que continua presente. Se buscarmos a origem da palavra bem-estar, encontraremos registros desde o século XVI, inicialmente representado como uma sensação de conforto físico, mas que ao longo dos anos foi incorporando conceitos ainda mais amplos. A verdade é que para nos sentirmos realmente bem nos dias de hoje, não depende somente do conforto em uma determinada área. Precisamos saber filtrar as influências externas e equilibrar as diversas esferas da nossa vida. Bem-estar físico, social, mental e espiritual, certo? Então, aqui eu coloquei essa imagem para a gente ver. É uma imagem de um ambiente confortável, um ambiente físico, mas será que só esse ambiente define o nosso bem-estar? Ou o bem-estar é uma coisa mais interna, muito mais além do que nós estarmos num lugar deste bonito, belo, né, com todo o conforto só no corpo. A gente tem que pensar na nossa alma, no nosso interior, que é o que comanda as nossas ações, certo? Então, hoje existem, né, muitos conceitos, né, e muitas, vamos dizer assim, atividades para nos ajudar a desenvolver esse bem-estar no mundo, no mundo, né? Então, vocês veem que está uma prática muito comum, né, a meditação. A meditação é um recurso poderoso. Para quem não sabe, não é uma coisa que a gente imagina que a meditação é ficar na posição yogi e ficar 10, 20 minutos, 1 hora. Não, gente. Agora as coisas mais novas têm facilitado muito as técnicas. Tem uma técnica muito bacana, não sei se vocês conhecem, que é o Mindfulness, que nos ensina a fazer uma prática de meditação muito simples. Em qualquer lugar que nós estejamos, a gente pode parar e pensar no nosso corpo, na nossa respiração, que é muito importante no comando do nosso corpo. Então aqui tem essa foto, a gente pode fazer, não necessariamente você tem que meditar na praia, claro que quem tem essa oportunidade é ótimo, mas se a gente quer fazer disso uma rotina, temos que aprender a encontrar os lugares fáceis. Eu estou aqui, hoje mesmo nós vamos fazer uma prática que vocês vão perceber que em qualquer momento do trabalho, vocês podem dar uma paradinha e fazer a meditação. Vocês vão organizar a mente, vão mandar o ar com mais serenidade para dentro dos pulmões, do coração e de todos os órgãos que nos ajudam a viver, certo? Então, outra coisa que eu gosto muito de perceber é isso. Eu fiz um seminário no mês de... Nós estamos em agosto. No início de julho, aqui até em São Paulo, né, na Serra de Itapecerica. Parece que chama Itapecerica da Serra. Ficamos lá 8 dias, no silêncio total. Uma coisa muito bacana. Nunca tinha vivido essa experiência tão longa assim.
mas gostei muito e não é nenhum sofrimento. A gente faz uma viagem interior, é muito bacana. E lá me despertei para essa sensibilidade. O lugar era muito bonito e eu fiquei percebendo quanta coisa bela a natureza nos apresenta e a gente não se apercebe. A gente passa no dia a dia correndo. Olha para quê? Essas plantas, cada uma dentro do seu possível, dando sua beleza. Tem um escritor mineiro e que eu gosto muito dele, quer dizer, não gostava, ele já faleceu, onde ele diz que ele aprecia as árvores e as plantas porque elas não se comparam com o outro, com a outra, diferentemente de nós humanos, né? A infelicidade hoje do mundo maior está na comparação. Hoje, com essa tecnologia, com todos esses recursos que a gente vê aí, Instagram, Facebook, tudo mostrando só maravilhas, as pessoas viajando e no luxo e no conforto que a gente gostaria de ter. Então, com esse tipo de comparação, a gente vai se tornando infeliz. As plantas não, cada uma aí dentro da sua beleza. Tinha inclusive, porque não consegui colocar a foto, de uma árvore grandiosa, imensa, e abaixo dela tinha uma pequena. Elas não ficam se comparando, achando, essa daí é grande, eu sou pequena, eu dou uma sombra menor. Não, elas são felizes dentro do que elas podem oferecer. Isso é que é o bacana. E a gente está um pouquinho longe disso, não é verdade? Porque a gente gosta muito de se ver um pouco no outro. Então, aí vem a parte do sucesso também, né? Que é uma coisa que está muito presente na nossa vida hoje. E o que é ter sucesso para a gente? Sucesso é igual a felicidade e bem-estar? O que é que vocês acham? A felicidade não é o fato de ter tudo na vida. A gente tem que parar para pensar nisso. Hoje existe uma cobrança muito grande e a felicidade ela está hoje meio com uma roupagem do sucesso, do poder, né? De você ficar do dinheiro, de você estar sempre feliz todo o tempo. Não existe isso. A felicidade é um estado de espírito, ela não vem de fora. Então a gente tem que construir isso ao longo da nossa vida. A gente vai ver um filme mais adiante, é curtinho, e a gente vai ver como a vida é cheia de altos e baixos. E tem que ser assim, porque pense a vida de uma forma linear, tudo igual, tudo cinza, tudo pastel, não tinha graça, não é verdade? A vida tem que ter um colorido. As flores ali mesmo mostraram a gente como é bonito a cor, como é bonita a diversidade, não é verdade? Então, a felicidade é um estado emocional que a gente constrói, a gente policia, a gente equilibra, não é verdade? A gente não pode entregar a felicidade nas mãos de alguém. Eu lembro de uma vez um caso muito interessante, numa entrevista de um casal que a pessoa perguntou assim, acho que num desses encontros religiosos, ele lhe faz feliz? Ela fez assim, não, a felicidade sou eu que construo. Ele está ao meu lado, aumentando o meu prazer, aumentando a minha alegria em alguns momentos, mas a felicidade é construída por mim, não por ele. Eu achei um espetáculo essa definição dela, não é verdade? Então, a gente tem um exemplo de sucesso, de poder bem claro para aqui, ó. Robin Williams, não sei se vocês já ouviram falar, um ator muito famoso, conseguiu tudo que poderia. Fez todos os filmes que quis, ganhava 30 milhões por filme, se suicidou. Onde está essa infelicidade dele? Foi no bem externo, no que ele não conseguiu? Não, era uma coisa de dentro, da estrutura interna dele. Gisele Bündchen, não sei se vocês ouviram falar, eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista dela, acho que foi com Bial, onde ela disse que ela estava depressiva e pensou em suicídio. Imagine, uma pessoa poderosa, uma pessoa linda, né, casada com um homem maravilhoso, 2 filhos lindos, e onde estava essa felicidade para ela? Sabe onde ela se encontrou? Ela conta que ela foi no médico e prescreveram antidepressivos. Ela não gosta de tomar remédio, nem eu. Ela disse que na época dela, na casa dela, era só chá, essas coisas. Então ela foi se encontrar na meditação e na yoga. Achei um espetáculo. Hoje ela está bem e está curada, acredito, né? Pelo menos na entrevista foi o que ela falou. Então, olha aqui o oposto, para a gente ver que a felicidade é a gente que busca no nosso interior e que não tem nada a ver com o que a gente tem do externo. Um dos países mais felizes do mundo, tem nas estatísticas já nas nossas pesquisas, é o Butão. É um país pequenininho, ele fica ali entre a China e a Índia,
não sei se alguém aqui já ouviu falar. Existe uma pesquisa que o ministro do Planejamento trocou a palavra PIB, que é o Produto Internacional Bruto, por FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Eu achei um espetáculo, disse que ele veio até aqui ao Brasil trazer essa proposta. Claro que aqui eu acho que ninguém nem deu atenção, mas isso tem registros, né? Então, por que esse país porque esse país é tão feliz, diferentemente dos outros que têm um comércio, que tem uma tecnologia? Dizem que a tecnologia foi chegar no botão há 20 anos, gente. Então, oferece uma condição das pessoas desejarem. Por quê? Porque eles não têm a possibilidade de se desejar muito, né? É um país pobre, deve ter suas belezas naturais, mas não tem como eles desejarem o que o outro tem. Então, desejar muito é um elemento importante, né? Desejar muito é um elemento importante para a infelicidade. Foi o que a gente falou, né? A gente vê essas redes sociais com todo mundo curtindo e viajando para a Europa, para a Ásia e para as Ilhas Maldivas, o que seja. E a gente não faz isso. Então, a vontade de ser feliz causa infelicidade. O eu se apega ao prazeroso e que é a tradição da felicidade. A gente acha prazer, felicidade, não é? Que não deixa de ser uma verdade, mas tem outros componentes que permeiam esse sentimento. Eu gosto muito dessa ideia daqui também, dessa química da felicidade. Não sei se vocês já ouviram falar, acredito, nos hormônios da felicidade, não é? Que são a dopamina, a oxitocina, a serotonina e a endorfina. E isso tudo, gente, está dentro de nós, a gente tem que produzir, a gente tem que estimular. E eu ouvi uma vez, foi muito interessante, eu ouvi uma vez uma entrevista dos Palhaços da Alegria. Não sei se alguém aqui já ouviu falar deles. Acho que aqui em São Paulo tem. Então, eles foram nos hospitais e lá fizeram um teste. 2 bebês, né? Quase natimortos, né? Nasceram gêmeos e estavam muito mal. Então, o que é que eles fizeram? Pegaram o esparadrapo e colocaram aqui. Eu não sei como é o nome daquele esparadrapo de hospital, esqueci o nome, não importa. Eles colocaram aqui na bochecha porque eles descobriram que esta área da bochecha é onde tem uma grande concentração desses hormônios. E o que aconteceu? Esse bebê, o que colocou o esparadrapo, se recuperou muito mais facilmente do que o que não estava com o esparadrapo. Tudo que eu vejo de bom, gente, eu tento me apropriar. E foi muito interessante. Eu ouvi essa reportagem num sábado à tarde e eu tinha discutido com o marido e estava bem aborrecida. E aí eu fui para o quarto e fiquei, já que eu não vou precisar do esparadrapo, porque eu posso segurar aqui a minha bochecha, né? Fiquei lá deitada assim. Fazia de vez em quando os exercícios como se fosse um sorriso. Olha como o sorriso tem uma justificativa. Quando você sorri, você não está alegre, então você está estimulando esses hormônios da felicidade que estão aqui nessa área. Então eu fiquei na cama deitada assim, ele chegou e olhou, aí voltou. Daqui a pouco voltou de novo, tornou a olhar e digo, vixe, Mara ficou doida, né? Então, aí depois que passou a situação, eu fui contar a ele isso. E hoje, na minha família, todo mundo faz isso. Quer dizer, pelo menos eu sugiro. Tá indo para o trabalho, vai sorrindo. Tá no táxi, tá sorrindo. Tá no trabalho sem ninguém para não pensar que é doido. Vamos abrir o sorriso, segurar, fazer exercício. É uma prática, gente, não custa nada e não tem nenhuma contraindicação. Então, podemos fazer sem nenhum risco, certo? Então, este nosso encontro, gente, tem uma proposta, né? É uma proposta de mudança. Todas as vezes que a gente se abre para um novo, gente, a nossa mente se transforma. Então, tudo que você faz hoje, você ouviu uma sentença, você leu, não precisa ser um livro, tudo de novo que sua mente se expõe, sua mente não é a mesma, certo? Então, hoje, como a gente vai ter um período mais próximo, né? Um período de mais ou menos 1 hora, um pouquinho mais, quero que esse momento se torne uma mudança para vocês, certo? Não apenas dizer, participei do encontro que a Azul ofereceu, não é por aí. A gente quer o quê? Impactar. Tudo começa, gente, no mundo das ideias, mas para tanto, ação. Eu sempre digo, a ideia é o quê? É a energia, é o motor que nos faz, né, mover.
Já está dizendo, motor move. Então eu dou sempre um exemplo. Se a gente tem as ideias, eu conheço pessoas grandiosas, de ideias grandiosas, mas parada. Não coloca a ideia em prática. E o que é que acontece? A ideia morre ali. Eu dou sempre um exemplo, faço uma analogia com um carro. Você pode ter um carro muito bacana, confortável, na garagem. Se você não liga o carro, dá a partida e sai, o que é que acontece? Não teve ação, o carro está lá com a energia dele, que é o carro, o combustível, mas você não deu a partida, você não usou aquela energia. Então tem que existir um movimento para a ação, não é, justificar a propriedade, vamos dizer assim, ou nossa ou um bem comum. Então, nada se torna novo, gente, se não houver uma mudança. Isso aqui também a gente já sabe. Ano novo. Bacana a ideia do ano novo, né? Quem não gosta do ano novo? Eu sou fã do cara que teve a ideia de fatiar o tempo. Imagine a gente viver anos a fios sem ter a ideia de que vai mudar o ano. 2019, para o ano é 2020. Nos dá uma sensação de renovação, não é? De esperança. Eles dizem os estudiosos, que quem inventou a divisão do tempo, quem fatiou o tempo, industrializou a esperança. Quem é que não tem esperança de um ano novo ser diferente, né? Vou emagrecer, vou fazer um curso, vou estudar para o concurso, vou programar um filho, mil coisas, né? Vou entrar na academia, mil coisas a gente se promete para o ano novo que começa, porque existe um estímulo da novidade, mas se não houver ação, vai ficar tudo no mesmo, não é isso? Nada melhor se continuarmos na mesma rotina, se dada de novo, aprendermos. É o propósito desse evento. Eu quero que esse evento toque em vocês de alguma forma. Não vou sair daqui depois dessa minha fala e ser esquecida com 8 dias. Eu quero que a gente mantenha essas ações que vão ser sugeridas para que a coisa se instale na mente de vocês e haja essa transformaçãozinha que está precisando em cada um. Todo mundo precisa de um ajuste, né? E talvez eu seja aqui a chavezinha de fenda que estou ajustando certos parafusos. Então, progresso é bacana, mas é impossível sem mudança. E aqueles que não conseguem mudar a mente, não conseguem sair do lugar. Verdade? Tudo que a gente já falou. Então, para fechar aqui a parte, né, da mudança, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Se eu não mudo, eu estou condenada à inércia, não é? À inatividade, à não produção, certo? Então, isso aqui não é esse pensamento, esse conceito não é de hoje. Aqui o nosso famoso gênio, ele já dizia, nothing happens until something moves. Eu traduzi ali para a gente ver. Nada muda até que algo se mova, com certeza. Olha o carro parado na garagem, nada adianta. Olha eu cheia de ideias e não movi, a ideia vai se acabar aqui dentro, certo? Então, vou mostrar agora um filmezinho a vocês, de 2 minutos, para a gente ver as oscilações da vida e como tudo tem um movimento, certo? Então, voltando aqui do filme, a gente já viu como a coisa funciona, nós vamos falar da positividade e negatividade. Como é que isso funciona, gente? Será que a gente acredita que estímulos positivos podem neutralizar os estímulos negativos? Vamos ver lá? Claro, uma boa notícia é essa, né? Os estados emocionais, gente, são sempre ligados aos estímulos sensoriais, aquilo que a gente acabou de fazer, não é? Ou de dizer. O ouvir, a nossa audição, a nossa fala, a nossa visão, o nosso tato, o nosso paladar é que nos conectam ao mundo. Então, se a gente consegue usar esses sentidos adequadamente, a gente vai ter um ganho, não tenho dúvida. E a gente aqui vai tentar lhe dar algumas, vou dizer técnica, que eu não gosto de chamar assim, mas de sugestões, certo? Se a gente não usa os sentidos, a gente também fica numa inércia, não é? Porque não existe movimento. Vamos fazer agora uma análise da vida atual e a busca que existe hoje pelo antídoto, né, gente? Ainda bem que tudo que existe de ruim, existe uma corrente, não é, contrária, torcendo para o bem, não é? Então, como é que está a vida de hoje? A gente acorda, se arruma, corre correndo, checa celular, nem fala com o marido, com os filhos, não se atenta para o que está fazendo. A gente não tem esse controle do nosso momento. Como é que nossa vida hoje se pauta eu estou aqui agora, mas eu estou pensando no futuro,
e estou pensando às vezes no passado, alguma coisa que me causou um desagrado, e o futuro, quando eu acabar aqui, eu vou pegar o filho na escola, vou almoçar, Não, essa técnica que eu falei com vocês do Mindfulness é muito bacana. O que é Mindfulness? Traduzindo do inglês, é uma mente cheia do momento, é uma atenção plena do agora, gente. Se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue tirar essa, sabe, essa, como é que eu digo assim, essa aflição, esses pensamentos que não param de chegar, e a gente pensar no que a gente está fazendo, a nossa mente tem um descanso, a nossa mente se acalma, porque eu estou concentrada naquela atividade que estou fazendo. Quantas vezes a gente terminou de fazer alguma coisa e a gente não se lembra mais? Acontece comigo às vezes, vou na secretaria falar com a secretária, esqueci o que é que eu ia falar. Volta na sala, alguém já fez isso? Volta no momento para você se lembrar. O que é isso? Mente em turbulência. Eu estou falando aqui tudo isso com vocês, mas não dizendo que eu sou santa. Eu sou consciente das minhas falhas. E isso já é um ponto muito positivo. Eu tenho uma amiga, ela é bem mais velha que eu considero minha guru. Ela é da Seicho Noye, não sei se vocês já ouviram falar, que lhe inspira muito no positivismo, de você só aplaudir o que é bom, você negar as coisas ruins, que a doença não existe, coisas assim. E ela é bem espiritualizada. E a gente conversa muito, ela me disse que eu tenho uma grande vantagem, que eu reconheço minhas fraquezas. E isso já é o primeiro passo. A gente vai falar dessa coisa do primeiro passo mais adiante um pouquinho. Então, aqui vem uma sugestão de 7 atitudes para a gente turbinar esse bem-estar e evitar as doenças. A gente sabe que no trabalho é um lugar onde a gente vive muito, né? A gente gasta muito nosso tempo e a gente vai tentar fazer alguma coisinha aqui bem bacana. Então, vamos primeiro reduzir a ingestão de alimentos gordurosos, enlatados e com muito sal, certo? Cuidar do peso é uma coisa essencial, não exagerar no álcool nem refrigerantes, um alto teor de açúcar que a gente não imagina, evitar o tabagismo, consultar um médico, evitar o estresse excessivo, esse que a gente acabou de falar, né? Vamos tentar limpar essa mente e controlar a pressão arterial. Faltou até um Lzinho ali. Então, e para a gente falando tudo disso, dessa análise que a gente está fazendo, né, do nosso dia a dia, como é que anda o nosso coração? Esse mês, né, de setembro se comemora, não é se comemora, mas se faz uma parada para se pensar na prevenção das doenças cardíacas. Então a gente sabe da importância deste órgão maravilhoso, uma máquina fantástica e fabulosa, que trabalha para nós incessantemente, sem nos cobrar nada. Olha para isso que coisa bacana, gente. Eu coloquei isso aqui para vocês verem. Por que o coração não tem câncer? Vocês já viram algum coração de câncer? Nunca. Então, o coração bate, ele se movimenta. Ele se movimenta de 60 a 100 vezes por minuto. 104.000 vezes por dia. Pensem nisso. Trabalha para nós do nascimento até o nosso último momento, sem nos cobrar nada, gente. Eu acho isso grandioso. A gente tem que parar para pensar um pouco nisso também, essa reflexão sobre o nosso organismo. A gente está aqui, eu estou aqui falando, eu estou respirando, eu estou conversando com vocês, eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo também. E a gente não dá valor a isso. Eu tenho um amigo médico que uma vez disse: os órgãos nossos são feitos para funcionar, não para serem sentidos. Eu achei isso um espetáculo. Se eu sinto minha garganta está com problema. Se eu sinto meu nariz, o ar entrando, quer dizer, entupir um pouquinho o nariz, eu estou com algum problema no nariz. Se cai um grãozinho de areia no meu olho, está doente. Então pense nessa harmonia que é o nosso corpo, principalmente essa parte aqui abdominal, gente, que a gente trabalha o dia inteiro morto de cansado, chega em casa estressado, tal. O sono é reparador, não é? A gente deita e acorda no outro dia recuperado, não é isso? Recobrou as forças. Recobrou as forças. Os nossos órgãos aqui, gente, inclusive o cérebro, dizem que o cérebro descansa um pouco, mas tem os sonhos, etc. Mas vamos falar dessa parte aqui, abdominal, que é muito importante. Eles trabalham a todo o tempo, a noite inteira, separando tudo. Ó, gente, eu considero isso aqui igual um aeroporto. Eu fiz uma vez uma palestra, quando eu falo do cérebro, que também tem essa função. O cérebro diz que ele recebe a informação,
numa determinada área e ele sai mandando os aviões, vamos dizer assim, para lugares diferentes, né? Ele sabe para onde ele vai mandar. Aqui é a mesma coisa. A nossa ingestão, vamos dizer que o aeroporto seja a boca, e aí vai passando para todos os lugares e eles lá, ó, mandando. Vai lá para fazer a urina, vai para fazer, não é, a digestão, vai para o sangue, vai a gordura também, não é, às vezes indevidamente. E aí a gente vai percebendo como a gente não é atento para essas benesses, vamos dizer, porque isso é uma benesse, não é, desse poderoso ser que tem lá, não sei onde é que ele fica, né? A gente não pode imaginar, mas que é uma coisa superior ao nosso racional. Gente, pense numa criança ser gerada dentro de um útero de uma mãe e depois essa criança vira o que todos vocês viraram aqui, não é? Maiores às vezes do que a mãe, do que o pai. É uma coisa muito interessante. Então, a gente tem que pensar nisso. Como que vai umas estatísticas de como o coração funciona, né? Quais são as doenças causadas pelo coração, né? Que afetam o coração. A hipertensão, não é? Diabetes, perigosíssima, não é? Colesterol alto, tabagismo, histórico familiar e o sedentarismo. Todas essas 6, não é, condições aqui afetam o coração de uma forma muito, não é, muito forte, né? Que a gente tem que estar atento para isso, não é? Então, aqui vai um dadozinho para quem tiver interesse. A cada 2 minutos uma pessoa morre em decorrência de problemas cardíacos no Brasil. É meio trágico isso, mas é verdade. Estamos aqui falando e tem várias pessoas morrendo a cada 2 minutos. 384 mil é a média de mortes cardiovasculares por ano. No Brasil também, gente. O percentual por gênero: 38% as mulheres são afetadas, somos menos um pouco, tá vendo? Temos essa vantagem. E 60% dos homens. Aí a gente pode analisar isso aqui, por quê? Ó, eu acho que o tabagismo é maior, acho que o consumo de álcool é maior, homem não se cuida muito, não é muito preocupado com a saúde, mulher tem mais essa sensibilidade. Eu acho que até por conta da maternidade nos dá essa sensibilidade maior de observar o nosso corpo. O homem não, eu acho que se acha, né, o poderoso, os leões. Então, a partir da evolução da idade, o número vai aumentando, claro. Nosso corpo aqui é uma máquina, não é? Toda máquina precisa de uma manutenção. Então, se a gente não faz essa manutenção, se a gente não consulta um médico, se a gente não olha a nossa alimentação, se a gente não olha a nossa atividade física, se a gente não faz uma rotina pensando nessa máquina tão poderosa, a tendência é o quê? Essa máquina se desgastando. E quanto mais tempo passa, mais ela vai ficando envelhecida e precisando de ajuda, não é? Precisando de óleo, precisando de água, não é? A água é uma coisa importantíssima na nossa vida, para a nossa saúde. Então, aí a gente vai para os pensamentos, para ver se a gente melhora um pouco esse nosso estado, não é? De compulsão de fazer tudo, de agitação e etc e tal. O que a gente sugere aqui? A gente limpar algumas crenças limitantes que nos sabotam. Eu li uma coisa uma vez que é muito interessante. A gente, desde pequeno, a gente ouve muita coisa negativa. O brasileiro não é um pessoal de autoestima muito bacana, diferentemente do americano, com quem eu tenho uma experiência e percebo a diferença grande. A gente é muito assim, porque vai cair, tem medo, vai, né? Sempre uma coisa negativa e que você não é bom, que você é burro. Eu tenho uma escola e vejo mães dizerem: você é burro porque esqueceu isso, porque tirou nota na escola. Isso é muito negativo. A gente tem que pensar nessas coisas. Então, a gente tem que mudar um pouco isso, porque a gente hoje é consciente de que isso foi chegado até nós, mas a gente pode limpar. Como? Pensando coisas positivas. Eu fiz uma vez uma analogia, que eu nem vou fazer aqui, mas comparando um copo de água limpo com... Peguei uma Coca-Cola e derramei dentro do copo. O copo ficou todo contaminado com a Coca-Cola. Eu digo, isso aqui é a nossa mente como está hoje. Como é que a gente limpa isso? Fui jogando água limpa e a Coca-Cola foi saindo e o copo tornou-se branco como era antes. É mais ou menos isso, a gente tentando fazer essa limpeza nos nossos pensamentos.
A gente mudando o pensamento, gente, a gente muda a energia e a gente muda a nossa vida, porque nós somos energia. Eu acredito nisso. Então, vamos falar agora de desejo e convicção. Não sei se vocês sabem que existe essa diferença, porque eu posso desejar muito. Eu digo, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Mas se eu não estou convicta daquela minha ideia, nada vai acontecer, gente. Então, convicção é algo que a sua alma já experimentou como verdade. Antes mesmo do acontecimento, está no nível do subconsciente, 95%. O desejo é o querer no nível racional, no nível superficial. Eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Mas e cadê a convicção disto? Cadê a internalização? Cadê a concentração, o foco para que essa coisa se mova de dentro para fora? Esse aqui que é o X do problema. Então, o que a gente sugere para a gente ir se acalmando e fazendo da nossa vida um pouco mais leve, gente? Isto aqui, ó. Quebrar grandes tarefas em pequenas e organizar um checklist. Eu adoro isso aqui, gente. Se você pensar aquele monte de papel, naquele texto imenso que você tem que ler, lhe dá preguiça. Então, vamos dividir as coisas. Hoje, se eu tenho um livro para ler, eu digo sempre aos meus filhos, ensinei, vamos dividir, eu vou ler tantas páginas por dia. Se eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho tantos dias, eu vou fazer tantas horas por dia, né? A gente fica mais leve e esse checklist é muito importante, gente, é vocês anotarem, porque quando sai da cabeça para o papel, a coisa alivia, entende? A coisa alivia. Então, a gente não pode pensar na coisa como um todo, que nos dá aflição, certo? Então, procurar coisas novas. Eu vou voltar aqui também, que eu gosto muito dessa ideia, que uma vez eu falei numa palestra e gostaram muito desse conceito. Quando eu, pelo menos, penso assim, gente, não só o grande dividir as tarefas, como a gente fazer o que mais nos incomoda. Vamos que eu estou em casa, eu não gosto muito de anotar, não faço meu checklist no celular, eu faço num notepadzinho que eu tenho, eu vou anotando tudo com a mão, porque eu acho que é bacana, eu estou usando mais sentidos, eu estou me focando mais naquilo que eu tenho por fazer. Então, se eu tiver uma atividade chata para fazer no dia seguinte, quando eu chego no meu local de trabalho, é a primeira coisa que eu faço. Pode me custar o que for, eu não fico postergando, eu não fico adiando aquilo, sabe por quê? Porque fica consumindo minha energia. E aí eu vou me enfraquecendo para as próximas tarefas. Então o que é que eu faço? Isso é chato, é uma ligação chata. Pego o telefone, crio coragem, respiro e concluo. Alívio. Estou pronta para as outras. Vamos pensar nisso, que é muito bacana. Procurar coisas novas, engajando-se com criatividade, isso é sempre bom. Mantenha-se positivo, lembre-se de momentos felizes, pratique o otimismo, é outra história que a gente já viu aqui antes, não é isso? Mudar um pouco essa mente. Socialize, reserve sempre um tempo para esse propósito. Eu não sei como é o almoço de vocês, se vocês têm alguma coisa de lanche, mas eu acho muito bacana isso, porque a gente consegue, criar oportunidade de celebrar no trabalho também. Eu tenho uma sobrinha que começou a trabalhar agora, ela tem 20 e poucos anos, foi o primeiro emprego, está encantada com o trabalho. A minha irmã disse que ela fez do trabalho a segunda casa. Diz que as pessoas levam bolo e levam fruta e compartilham. Diz que é uma convivência super saudável, gente. Então isso é um grande bem-estar, né? Eu estive essa semana passada no médico e eu vi lá as meninas conversando, né? Porque no meu aniversário eu vou trazer o seu bolo de chocolate. Adoro o seu bolo de chocolate. Mas eu gosto mais do de abacaxi e tal. Então eu vi que existia uma harmonia entre elas, né? Então isso é bacana. Outra coisa que é importante, gente, é esse cumprimento, Apertar a mão. Se houver condição do abraço, beleza. Se não, apertar a mão, dar um tapinha no ombro. Isso é muito legal, gente. A gente tem que ver que o bom é fácil de conviver, não é? O chefe bom, o colega bom, é bacana. Mas e o difícil? Como é que a gente convive com essa pessoa difícil? Vamos cumprimentar, vamos dar um sorriso, vamos falar com ele com alegria. Gente, a alegria, este sorriso, como a gente já acabou de falar, é de uma grande importância.
Eu tenho um exemplo também bacana, que eu moro agora num apartamento, num edifício novo, né, minha moradia, e tem dois vizinhos muito antipáticos, inclusive a mulher de um também é muito antipática, eles são chamados de irmãos metralha, são dois irmãos, para vocês terem ideia, né, de como são agradáveis. E outro dia ela entra, não cumprimenta ninguém, a gente está chegando no elevador, ela bate a porta do elevador e entra. E eu, essa semana passada, fiz diferente. Eu estava chegando, já estava na porta do elevador, ela vinha lá fora. E aí eu esperei, disse, você vai subir? Ela disse, vou, obrigada. Entrou no elevador, como eu não tinha o que conversar, estávamos as duas vindo da academia, né? Aí eu comecei a me alongar, porque eu não tinha o que fazer com ela, né? Não tinha conversa com ela. Aí ela logo palpitou, disse, não faça assim não, porque isso é prejudicial para sua coluna, faça sentada. Eu digo, ai que bom, como você é sabida, né? Que entende dessas coisas, você tem um corpo ótimo, toda malhadona, bacana, vou acolher a sua sugestão. Pronto, acabou a confusão, ficamos amigas não, né? Ficamos socialmente em uma convivência mais saudável, né? Então tudo, gente, é um gesto, né, que a gente pode ter. Presentear no trabalho e praticar a atenção. Eu adoro essa coisa do presentear. Eu falo sempre nas minhas palestras, a gente não precisa ser, gente, aquele presente enrolado, com fita de 200, 500 reais. Não, gente, uma lembrança mínima. Eu tenho vários exemplos que eu adoro. Eu tenho uma mãe de um professor, que é minha amiga, ela viajou para fora e ela trouxe um imãzinho de geladeira desse tamanho, gente, é um sapinho desse tamanho que quase não dá para segurar. Está na minha geladeira até hoje, eu achei lindo o gesto dela, fiquei encantada, não é? Tem várias coisinhas pequenas. A minha irmã outro dia foi na feira, né, na feira livre, e sabe que eu estou com as juntas um pouquinho, às vezes me incomodam. Aí ela ouviu falar que um tal substância lá era boa, ela trouxe, são 2 sementinhas desse tamanho, colocou em cima da minha mesa lá no trabalho. Fiquei super encantada e agradecida. Então essas coisas pequenas, a gente pode fazer, não precisa ser uma coisa grandiosa. Eu ganhei uma vez também, que eu me lembro, um estojinho de costura. Eu sou louca por costura, não sei costurar nada, mas como eu viajo muito, gosto sempre de carregar uma agulha com 2 tipos de linha, e ganhei o conjuntinho. Pense numa felicidade, amei. Então são essas coisas, gente, que vão fazendo uma vida colorida e diferente, certo? Praticar atenção. Se uma pessoa chega para mim para falar alguma coisa e eu, porque agora eu não posso, ou então não ouço, ou então faço de conta que, sabe? Faço de conta não, né? Se eu estou aqui ouvindo e não estou prestando atenção, isso é péssimo. Mas se eu paro e dou uma atenção, se eu me comprometo com aquilo, com ela, dou um conforto, né? Dou um acolhimento, é outra história, gente. E coisa tão simples que não custa nada, né? Não custa dinheiro, custa só boa vontade. Sorrir, né? Que é uma coisa muito importante, a gente já está falando aqui como é curativo, né? Olha os nossos hormôniozinhos aqui. E o exercício e meditação no ambiente de trabalho, sempre que possível. Depois que a gente fizer a prática, vocês vão ver 1 minuto, 2, o que vocês puderem, gente. Dê uma paradinha antes do almoço, depois do almoço, até para a digestão ficar mais tranquila, mais suave. É muito importante. Aí, tá vendo? A pausazinha que a gente sugere de 2 minutos é super bem-vinda, certo? E alguma coisa também que... Isso aqui é motivo para um seminário inteiro, gente. Eu tenho muita vontade de trazer esse programa aqui para o Brasil. Isso aqui é um programa criado nos Estados Unidos por um pastor, inclusive, né, William Bowen, que ele tem um programa que chama O Mundo Sem Reclamação. E ele divulga isso para todo o mundo. E eu acho isso um espetáculo. E aqui existe a sugestão, passe 24 horas sem reclamar e veja como sua vida vai mudar. E isso é muito verdadeiro, gente. Porque se a gente pensar, o que é reclamar? Não é? Vamos pensar primeiro, nem vou pensar no reclamar, vou pensar no clamar, não é? Porque o ré é somente um adendo, né, ao verbo. O verbo clamar, o que é isso? Segundo o nosso querido Aurélio, não é? Significa pedir, solicitar, exigir e queixar-se. E se eu coloco o ré na frente, o que é que eu estou fazendo?
Se clamar é pedir, eu estou fazendo uma solicitação dupla, certo? Não é falta de bom senso? Total. Só que a gente nunca parou para pensar nisso racionalmente, não é verdade, gente? Então, o que é que a reclamação faz, gente? Afasta do bem, afasta o bem-estar e a alegria. Reclamar é expressar pesar, dor ou descontentamento aqui, ó. Isso é uma fala desse criador do programa, né? Reclamar faz com que as pessoas não tenham tempo para você. Quem que gosta de gente reclamona, gente mal-humorada, gente de cara amarrada, né? Que só faz se queixar da vida, só afasta. Em contrapartida, não é se a gente é alegre, se a gente é de bem com a vida, se a pessoa chega para nós com uma questão e a gente vai ajudar, se chega falando mal de alguém, não é por aí, às vezes estava de mau humor, foi um momento não muito bom que você pegou aquela pessoa, vamos pensar nisso, porque a reclamação, gente, além de lhe manter focado no problema e não na solução, ela faz com que a coisa cresça. Se eu estou reclamando de um colega de trabalho com o outro, o que eu estou fazendo? Eu estou passando essa ideia, estou divulgando essa ideia. É igual a pedrinha na água, né, do rio. Quando a gente joga, o que é que faz as ondas? Ó, não aumentam? Então, a reclamação é isso aí, gente. A gente, ao invés de procurar uma solução, a gente vai aumentar o problema. Porque aquela pessoa vai falar com a outra, olha, aquela mulher muito chata, aquela colega nossa, misericórdia, ela só causa problema, é um transtorno e ela é muito pesada, o que seja. Em contrapartida, se você tem uma leveza, se você é uma pessoa que está sempre nessa vibe, como a gente diz, né, do positivismo e de fazer as coisas por menos, é outra história, certo? Aqui existe também, é bom deixar claro que existe uma diferença, porque aí as pessoas podem dizer assim, mas também não posso mais falar de nada que me desagrada? Pode sim e deve, para a gente fazer o quê? Para a gente ter uma ação positiva que constrói um bem e uma consciência, não o reclamar, que é uma ação negativa, sem nada de construtivo, certo? Então vamos fazer a diferença. Se eu reclamo, eu estou colocando uma ideia negativa para aquela pessoa que vai, fazer com que aquilo cresça progressivamente. Mas se eu ajo, é uma reação positiva que constrói uma consciência. Eu tenho um exemplo muito bacana, que é o seguinte: eu tive uma amiga, eu digo tive porque quando o fato acontece no passado, a tendência é a gente se reportar como passado. Eu tenho uma amiga que eu tinha filhos pequenos, né, e trabalhava o dia inteiro, uma rotina super pesada. Então, quando eu chegava em casa, eu tinha que cuidar dos meninos, ficar com eles, brincar, assistir a filmes, o que eles precisavam, ler um livro e tal. E ela estava separando do marido. Então, ela me ligava toda noite para se queixar, para ouvir meus para ouvir minhas opiniões e tal, porque ela achava que eu era positiva e que ajudava muito. Eu compreendia, mas tinha horas que ela incomodava. E aí meu filho dizia, ela de novo. E aí um dia ela chegou, e não foi nem de noite, foi no final de semana, a gente estava jogando na varanda, e quando ele a viu, ele disse, chegou ela de novo. E ela ouviu, ela deu risada, e a gente, depois daí, a gente foi conversar, eu fui explicar a ela que ele estava incomodado e tal, e que a gente se falasse em outro momento, que quando eles dormissem, que eu ligava para ela. Foi tudo bacana. E ela até hoje, tem 28 anos isso, gente, não, 25, 26 anos, até hoje ela lembra. Quando ela encontra com ele, que já está um homem, né, quer dizer, homem não, um adulto, ela diz, olha ela de novo. Então, para você ver, eu podia ter feito o quê? Ficar falando mal dela, olha, ela é uma chata, vive me incomodando e me ligando, inconveniente. Não, eu simplesmente reservei um momento bacana e a gente discutiu a questão. Então, o que é que eu fiz? Eu agi, eu não reclamei. Então, aqui vai ter um desafio pra gente, muito bacana, que é o desafio do 21 dias. É aquele programa que o William Bowen, esse americano, né, instituiu nos Estados Unidos, que hoje já tem o mundo inteiro, já tem muita gente que absorveu. O que é que a gente pode fazer, gente? Eu sei que esse 21 dias é muito difícil para quem não tinha nem ideia. Primeiro a gente vai ter que se conscientizar da quantidade de reclamação que a gente faz, não é? E aí tudo gera, lembra, todo é na ideia, na consciência.
para a gente, a partir daí, a gente começar evoluindo. Então, o que é que eu sugiro? A gente começar com um dia da semana, certo? A gente escolhe. Quer a segunda-feira? Tudo bem. Quer a sexta, que é um dia já de mais astral bom? Vamos fazer a sexta da não reclamação. Vamos fazer uma semana. E aí a gente vai evoluindo até ver quanto tempo a gente chega sem uma coisa negativa, certo? Então, agora a gente vai para outra coisa bacana também. Tudo aqui, gente, que vocês estão vendo, que é como se fossem umas receitas, não tem custo nenhum e nenhum desconforto. É tudo que a gente tem dentro de nós e que a gente pode fazer gratuitamente e sem nenhuma como é que é assim, nenhuma busca do retorno, né, de um pagamento. Então, o elogio, gente, é super curativo. Eu tenho um vídeo que eu adoro, que é americano também, de uma pessoa num estacionamento, que ele atendia todo mundo muito bem, e aí a fila ficava imensa. Todo mundo só queria ir para esse rapaz. Mas eu não vou contar o vídeo aqui porque vai delongar um pouco a nossa fala. Mas é muito interessante isso aqui. Então, eu vou dar só um exemplo como isso é importante. Eu uso o elogio para tudo. Na nossa escola, os professores já sabem. Aluno tem que ser elogiado, aluno não pode ser criticado. Se fez alguma coisa de errado, vamos conversar de uma forma tranquila para que ele se conscientize de que aquilo não foi bacana. Tem uma mesmo que essa semana foi muito interessante, ela é menina problema, né? Aí eu fui passando pela recepção, ela estava lá brincando com a coleguinha, eu falei, e hoje vamos estar bem comportados, o behavior hoje tem em inglês, né? Vai estar legal? Ela fez assim, vamos ver. Eu disse, porque eu sei que essa daqui está nota 10, agora, e ela fez assim, eu disse, você também é linda, mas está precisando obedecer mais um pouquinho, teacher, né? Não é verdade? Mas sabe por que eu estou assim, teacher? Estou muito triste, porque meu pai está com um amante, está com a filha, e a filha, a mulher lá, né, não deixa a filha vir aqui. Eu quero muito ter uma irmã, mas eu quero ter uma irmã da barriga da minha mãe, porque é a irmã verdadeira. Aí eu fui fazer toda uma pré-eleção com ela e tal, não vem o caso aqui, para vocês verem que tudo existe uma razão de ser. Então não existe. Aí eu aproveitei e elogiei, disse que ela era tão bonita, que ela tinha que ficar bem bacana com os colegas, porque ela ia ter irmãos do coração, não necessariamente da barriga, né, da mãe. Então foi muito legal, ela ficou super feliz. Eu precisei, depois eu nem perguntei como foi como ele diz, o comportamento dela nesse dia, mas achei que meu discurso ficou bacana. Então agora eu quero que todos levantem, nós vamos fazer a dinâmica do elogio. Então eu quero que todo mundo levante e vão ficar em pares e cada um vai dizer um elogio para o outro e depois vai dizer um elogio de si mesmo. Pronto, depois que acabou aqui a atividade, nós vamos fazer uma atividade do espelho, que é muito bacana. Eles não precisam saber que é o espelho, mas é uma atividade que eu gosto muito. É um chapéu e um espelho, e eu não vou contar aqui agora para não perder um pouco, né, o encanto da atividade, mas é muito legal. Então, e falando também de outra coisa muito legal, que é a prosperidade, né? Quem é que não quer ser próspero, né? Todo mundo tem o desejo de ser próspero, mas só que a gente também, pensando na mesma coisa, vamos pensar no sentido lato da palavra, né? Como a gente foi para o reclamar, né? Para o clamar. O que é prosperidade, gente? Prosperidade é abundância, é fartura. Mas o que é que tem no nosso conceito do lógico, do racional, do nosso mundo, é que prosperidade é dinheiro, não é verdade? E não é. É tudo que nos faz celebrar a vida, gente. É o amor, a harmonia, a alegria, a paz, as amizades, a saúde e, claro, o dinheiro faz uma diferença na nossa vida. Mas se a gente pensar, a prosperidade é composta de tudo isso aqui e algo mais, que é o que a gente tem, não é? De bom, como a gente já falou. Olha como a gente é próspero, de corpo bom, de saúde, não é? De ter esses órgãos funcionando tão maravilhosamente bem. Vocês já pararam para pensar, gente,
que o nosso corpo, no nosso corpo existe 10 trilhões de células trabalhando voluntariamente para nós neste momento. Pense nisso. Aí é que eu vou ligar a prosperidade e a abundância com a gratidão, que é outro sentimento também muito poderoso. Então, alguém já pensou na abundância de átomos de oxigênio que entram nas nossas narinas em cada respiração? Ninguém nunca pensou nisso. A gente está aqui respirando, todo mundo, no maior conforto, na maior serenidade. Pense, feche o seu nariz e o ar desapareça para você ver que desconforto. Então, eu não estou aqui preocupada se o ar que eu estou respirando vai prejudicar você ou qualquer outra pessoa. O ar está aqui para nós abundantemente, como o sol, a chuva, tudo mais. Mas vamos falar do ar porque é super vital para a nossa vida, certo? Sem ele, dizem que depois de 1 minuto, acho que é 2 ou 3 minutos, né, a gente morre sem ar. Então, eu não estou aqui preocupado se vou dividir o ar com vocês. Isso é muito bacana. Todos respiramos normalmente sem nos preocupar se a próxima respiração vai acontecer ou não. Eu vi isso numa palestra uma vez de Oprah Winfrey. Não sei se vocês conhecem, é uma americana. Ela é um talk show, né? Muito poderosa quando ela diz: eu não estou aqui preocupada se o ar vai me faltar ou não. O ar está aqui abundantemente para todos. Eu peguei essa fala e reproduzo sempre. Então, sem ele, durante 2 ou 3 minutos, a gente não sobrevive. Então, quero sugerir também a vocês isso aqui. Eu fiz tudo azulzinho, não sei se vocês pensarem em homenagem, ó. Então, na escola eu fiz isso e deu um resultado muito positivo. Eu dei um potinho desse a cada professor. E o que a gente se comprometeu? De todos os dias chegando em casa, a gente ia escrever. Ainda dei um bloquinho junto, né? Para ficar a composição, para não ter, não sei, não achei o papel e tal. Eu ainda disse, olha, deixa a canetinha sempre lá no lugar, né? Porque aí eu esqueci, não achei a caneta. É importante que esteja tudo bem organizadinho. Então eu dei isso aqui com o padzinho aqui dentro, né? O notepad. E aí eu sugiro que todo dia que chegasse em casa, escrevesse o que tivesse de bom. É importante que seja vários papeizinhos, cada um papelzinho, porque quando a gente chegar no final do ano, a sugestão de lá foi o seguinte: quando chega no Natal, que é um momento de confraternização, um momento onde todo mundo se sensibiliza mais um pouco, né? Tem aquele lado meio, quem é religioso, de homenagear o nascimento de Cristo, essas coisas, né, que a gente já conhece. Então, chega no dia da festa, vamos abrir aqui quantos papeizinhos, quanta coisa boa me aconteceu, ao invés da gente ficar vibrando em cima de algum problema que pode estar acontecendo, que a gente sabe que ninguém vive sem os desafios, né? Vamos trocar a palavra problema por desafio, que fica muito mais leve. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, um advogado, ele tem problema assim, né? Porque a advocacia, vocês sabem como é. Ele chama de momentos não simpáticos. Eu achei um espetáculo, ele não ditou com problema. Eu estou enfrentando um momento não simpático. Eu acho ótimo essa superposição que ele fez da palavra. Então, a ideia é essa, de vocês colocarem todos os dias chegando em casa, escrever quantas coisas de bom vocês tiveram. Quando chegar no final do ano, a gente vai ver como a gente é próspero, como a gente é abundante em coisas boas, ao invés de ficar vibrando em cima do negativo, que a gente está, né, a todo momento facing, como é que diz? Porque às vezes só vem a palavra em inglês, que a gente está enfrentando no momento, certo? Então isso aqui é uma ferramenta muito bacana para a gente se curar, né, desses pesos, dessas coisas que nos afligem no nosso dia a dia, certo? Então agora nós vamos fazer mais uma meditaçãozinha para fechar e que a gente fique bem zen, né? Esperando que esse momento tenha sido bem gostoso, né? Que eu tenha conseguido tocar um pouquinho em vocês, porque o que eu quero, gente, não é chegar aqui e falar como eu falei, e depois sair e lembrarem de mim, né? 8 dias e depois esquecer. Eu quero deixar uma marquinha em vocês, certo? E, eu esqueci de falar, vou voltar aqui um pouquinho, que foi do desafio do 21 dias, que eu não falei. A sugestão desse William Bowen é que a gente institua uma âncora para a gente lembrar desta não reclamação.
Eu escolhi também uma pulseirinha azul, tá vendo? Bem bacana. Então a gente pode escolher uma das mãos e a gente vai colocar a pulseirinha. Pá, né? Para os homens que talvez não gostem do estilo, pedrinha e tal, eu sugiro um elásticozinho desse, ó. Pronto, botou aqui. Reclamou, trocou. A gente fica com essa, vamos dizer assim, essa âncora, não é? Essa definição do acompanhamento de como a gente está se comportando, né? Na nossa decisão de parar de reclamar. Porque a gente sabe que a reclamação é super negativa e não traz nenhum benefício, certo? Então aqui só para a gente lembrar, fechar para ficar, porque eu acho que ficou muita informação. Talvez eu não gosto de médico, mas eu vou ao médico porque às vezes quando ele passa a receitinha, né, se eu tiver que tomar alguma coisa, tá lá escrito 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. E isso limpa da nossa cabeça de dizer assim, eu não sei o que é que eu vou tomar agora, não sei que horas que são, então, ou que horas que vai ser, então eu vou só lembrar. O sorriso, né? Todo mundo já sabe, sempre que puder, não precisa nem de ferramenta nenhuma, né? Porque os outros talvez precisem. Pausar para meditar 2 minutos antes do almoço, depois do almoço, na hora que estiver estressado, para tudo. Se tiver condição no local de trabalho, faz. Se não tiver, vai no banheiro, onde quer que seja, gente. Para e faz o tipinho de meditação que a gente fez, que é super simples. O elogio, que nunca é demais, gente. Elogiem qualquer coisa que vocês puderem. Eu tenho um professor que ele dizia assim, mas Mara, eu não tenho nada para elogiar dessa aluna. Eu digo, tem. Diga que tá cheirosa, diz que o sabonete é ótimo, onde comprou, diga que a unha tá bonita, que o esmalte tá lindo, o que seja. Eu tenho, gente, vários testemunhos disso, grandiosos pra gente, mas eu não vou falar agora porque não é o propósito. Então vamos lá, então é de graça e nunca é demais. Nunca é demais, vírgula. Também a gente não pode ser, como é que eu digo, vamos chamar de falso, porque tem gente que faz um elogio que não é verdadeiro. Se a coisa for muito discrepante, a pessoa vai perceber e não vai ter a mesma aceitação. Então a gente tem que ser, né, bem adequado. E agora o pote da gratidão, né, que a gente já falou, que eu acho muito legal. Quem quiser fazer uso vai ser bem bacana e com certeza só vai causar benefício, né? Todos os dias escrever e colocar no pote acontecimentos positivos. Final do ano, conta aí, ó. Comemora, como nós estamos comemorando o final desse evento. Espero mais uma vez, né, que todos tenham apreciado, não é? E que a gente faça desse momento um momento realmente, um marco, né, na nossa vidinha, assim, para continuarmos, não é, mais de bem com a vida, com o nosso coração cuidado e com o nosso bem-estar instalado, ok? Muito obrigada.